Tudo jóia, pessoal? Muito bem. Na aula passada, nós falamos das características gerais dos animais. Falamos do reino animal de forma geral. Hoje nós já vamos falar do primeiro filo animal, que são os poríferos, tá? Os poríferos você conhece por esponjas do mar. A grande maioria delas vive na água salgada, todas são aquáticas. Você vai ver que a primeira característica que tem ali é que todas são aquáticas. Mas elas vivem na água do mar. Aqui tem uma figurinha, uma imagenzinha delas aqui, para você dar uma conferidinha. Esse é o aspecto de uma esponja, na verdade, isso é uma colônia de esponjas, né? Tem várias delas aí. Nessa figura, a colônia de esponjas são várias. Mas todas são aquáticas. E tem mais um detalhe interessante. A grande maioria vive no oceano. A grande maioria vive na água, enquanto que poucas espécies vivem na água doce. E a grande maioria vive na água salgada, tá? No mar, no oceano. E algumas espécies de água doce, mas todas vivem na água. Segunda característica que você vai ver ali em cima aqui são filtradores. O que quer dizer filtradores? Quer dizer que esses animais, eles se alimentam, eles se nutrem fazendo a chamada filtragem de alimentos. Eles filtram a água, ok? E ao filtrar a água que passa dentro do corpo deles, eles ficam com os nutrientes para eles. Então eles filtram a água e ficam com os nutrientes para eles que são levados pela água que passa dentro do corpo deles. Depois você vai ver ali que diz que eles são ablásticos. Isso quer dizer o quê? Ablástico quer dizer que eles não têm tecido embrionário. Depois desse grupo, que é o primeiro grupo animal, o mais primitivo de todos, mas depois desse grupo aí, todos os outros que vão vir têm tecidos embrionários, tá? 2 ou 3 tecidos embrionários, com exceção desse. Esse animal é um animal que na fase embrionária não tem tecido nenhum, por isso que ele é ablástico. Terceira característica, não tem nem tecidos e nem órgãos. É um animal muito primitivo, ele não tem tecidos, não tem órgãos, ele até tem células especializadas, que já já a gente vai falar aqui. Mas órgãos e tecidos eles não têm não. Também não tem sistemas. Não tem sistema digestório, não tem sistema respiratório, não tem sistema excretor, não tem sistema nervoso. É um animal muito primitivo, tanto que ele é séssil. Ele não tem nem sistema locomotor, ele é séssil. O que quer dizer séssil? Ele fica no fundo da água, ele fica fixado no fundo porque ele não tem como se movimentar. Terceira característica, aliás, quarta, né, característica, aneumirários. Que é isso? Aneuromiários. Quer dizer que esses animais aqui, eles têm uma característica diferenciada, uma característica que os difere dos outros, que é a ausência completa de sistema nervoso. Não tem nada, nem difuso, nem nada, nenhum tipo de sistema nervoso, tá? Nenhum tipo de organização nervosa. Depois falar que a simetria deles é radial ou assimétrico. O que é simetria radial? É que se você cortar ele em fatias, cada fatia é igual a outra. Mas a grande maioria deles nem tem simetria, eles nem são simétricos, para você ter uma noção. E a reprodução, eles podem se reproduzir de forma tanto sexuada quanto de forma assexuada. Aí nós temos agora a figura de uma esponja, o esquema de uma esponja, para a gente dar uma olhadinha com mais calma, tá? Nas principais células que existem, nas principais estruturas que existem no corpo deles. Então, olha só comigo aqui, acompanha comigo. Primeira célula que eu quero chamar a atenção para você é essa aqui, ó, o coanócito. O coanócito é a célula que filtra, preste bem atenção, é a célula que vai filtrar os nutrientes para que a esponja se alimente, para que o porífero se alimente. Ele filtra, ele captura os nutrientes, vai ver que ele tem uma espécie de um colarinho, né? Por onde ele captura os nutrientes, digere esses nutrientes e depois passa esses nutrientes para essa célula chamada amebócito. E o amebócito, então, vai redistribuir esses nutrientes para todo o corpo do animal. Outra estrutura interessante que é bom a gente comentar, está do lado de cá. São esses
porócitos aqui, ó, essa célula. Porócitos é por onde, ou poros, é por onde a água entra dentro do corpo deles, para que lá dentro ocorra a filtragem, certo? Que essa filtragem ocorre dentro desse átrio aqui, ó, que está localizado bem aqui no centro. Essa parte central é o átrio, a água entra pelas laterais aí e depois ela é filtrada lá dentro. Os nutrientes são capturados por esse coanócito que eu falei aqui em cima, digeridos, né? Depois passam para esses amebócitos que eu falei aqui, e dos amebócitos os nutrientes são distribuídos por todo o corpo. Agora, a função desses porócitos aqui é deixar a água entrar. Porócitos ou poros, né? Agora, já essa espícula que você vai encontrar aqui, ó, são estruturas que dão origem ao esqueleto interno desse animal, mantém a sustentação dele. Essa é a função das espículas, manter a sustentação. Elas podem ser feitas de calcário, sílica ou espongina. Nos dois primeiros casos, a espícula sendo de calcário ou sílica, este animal fica com o corpo muito duro, muito rígido. Mas se o corpo dele for de espongina, aí o corpo dele é mole, flexível, a ponto de você poder até usar. Tem gente mais como se diz, que gosta de coisas mais diferenciadas, né, exóticas, que toma banho com esse tipo de esponja aí, se ela for de espongina. Porque se ela for de calcário ou sílica, vai arrancar o couro, arrancar a pele, porque eles são muito duros. Aí eu quero que você olhe bem ali em cima uma estrutura chamada ósculo. É por onde a água sai. A água entra pelos poros, como eu falei para você aqui, mas ela sai por esse ósculo, tá? Ela sai por esse ósculo aqui. E os nutrientes ficam retidos aí dentro por esses coanócitos, para esse animal se alimentar. Então essas são as principais estruturas que você vai ver, né? Os coanócitos, os amebócitos, que estão aqui do lado, os poros, que estão aqui, as espículas ali em cima e o ósculo lá em cima, são as estruturas mais importantes do corpo desse animal. Bom, olha só, agora a gente vai dar uma olhadinha com um pouquinho mais de cuidado no processo de filtragem desse animal, que é a forma que ele se alimenta. Primeiro eu quero que você olhe um pouquinho, com um pouquinho mais de carinho, para essa célula aqui que é o coanócito, que é a principal responsável por tudo isso, certo? Aqui você tem o corpo desse coanócito, dessa célula. Aqui não é o coanócito, aqui é o amebócito, tá? Mas ele fica conectado no coanócito. Você vai perceber que esse coanócito ele tem um flagelo aqui, ó. Isso aqui é um flagelo que se movimenta para fazer a água se movimentar lá dentro da esponja. E além disso, você tem aqui também uma espécie de colarinho, que é para capturar os alimentos, que você vai perceber que eles são digeridos aqui, ó. Isso aqui todos são vacúolos digestórios, digerindo as substâncias que foram capturadas por esse coanócito, para que depois sejam repassadas para esses amebócitos e daí para o resto do corpo do animal. Então esse coanócito, ele é a principal célula do corpo desse animal. Tá? Se eu tivesse que determinar, o coanócito é uma célula principal no corpo dos poríferos, essa seria a célula principal, a mais importante de todas, certo? Bom, agora vamos dar uma olhada então nesse processo de filtragem que ocorre. Eu já meio que expliquei ele, mas vamos ser um pouquinho mais específicos, né? Então veja bem, esse animal ele fica no fundo da água, né? No fundo do mar, geralmente no fundo do mar, mas pode ficar na água doce. A água entra aqui pelos poros, tá? Você vai perceber que todas essas setinhas verdes estão mostrando que a água está entrando pelos poros, né, que a gente viu anteriormente. Quando a água chega aqui dentro, esses aqui, ó, roxinhos que você está vendo, são os coanócitos que a gente viu aqui, ó, tá? Os coanócitos que a gente viu bem aqui. Eles começam então a balançar os flagelos e a água começa a fazer isso aqui, ó, ela começa a girar lá dentro, tá? A água ela começa a circular aqui dentro. Isso faz com que os nutrientes levantem. Os coanócitos captam esses nutrientes através desse colarinho aqui
E aí esses nutrientes são digeridos e passados para o amebócito, e o amebócito passa para o resto do corpo do animal. Depois, a água que não foi utilizada, ela vai sair pelo ósculo e vai embora. Bacana? Muito tranquilo, né? Bom, por hoje a gente vai ficar aqui. As características principais, as principais estruturas e o processo de filtragem. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais das características deste animal. Bacana, galera? Grande abraço para vocês e até a próxima aula.